Você pode sentar. Glória a Deus. Pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24 e o verso de número 13. Pode. Lucas. Vocês podem sentar aqui na frente, aqui, ó, ficar melhor. Lucas capítulo 24 e o verso de número 13. Naquele mesmo dia, dois discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. E então lhe perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? Do que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópatas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão perfeito, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das quais conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo ter visto uma visão de anjo, os quais afirmavam que ele vivia. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. E então lhe disse Jesus: ó nércio e tardio de coração, para crer tudo o que o profeta disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que ao seu respeito contava a toda as Escrituras. E quando se aproximaram da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhe deu. E então lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. E disseram uns aos outros: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras?
Esse texto, ele acontece logo depois da morte de Jesus Cristo. Jesus Cristo, esses dois discípulos, eram dois discípulos que também caminhavam com Jesus. Existia os 12 apóstolos, existia alguns discípulos que também caminhavam com Jesus, que ouvia o ensinamento de Jesus. E Jesus havia ensinado a eles que teria que ser crucificado e ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Mas a palavra de Deus, ela diz que os discípulos, depois que Jesus morreu, depois que eles não sentiram mais a presença física de Jesus, um medo se apoderou dele, porque a cidade estava em alvoroço pela crucificação de Jesus Cristo. E eles, com medo, eles estavam saindo de Jerusalém e estavam indo para uma aldeia chamada Emaús. E eles iam caminhando, e o semblante desses dois discípulos era um semblante de tristeza, era um semblante de decepção, era um semblante daquelas pessoas que acreditavam que alguma coisa ia acontecer, e para eles não tinha acontecido nada. Para eles, Jesus tinha morrido, embora eles próprios vão dizer para Jesus lá na frente, que algumas mulheres foram ao sepulcro de madrugada e não encontraram o corpo de Jesus. Encontraram anjos ali na frente daquela sepultura, e os anjos estavam dizendo para aquelas mulheres que Jesus Cristo não estava mais ali. Jesus Cristo havia ressuscitado. Glória a Deus. Jesus Cristo havia ressuscitado naquele momento. Mas eles estavam com medo tão grande, que esse medo acabou inibindo deles acreditar realmente que aquilo que Jesus Cristo havia falado e confirmado agora pelas mulheres era real. E a Bíblia diz que eles vão entristecidos, eles vão choramingando, vão conversando um com o outro, decepcionado, até que Jesus aparece no meio do caminho e começa a caminhar com eles. No meio daquela dificuldade toda que eles estavam passando naquele momento, a Bíblia diz que Jesus começou a caminhar com eles e a conversar com eles. O versículo número 14 diz: e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Esses discípulos estavam com um coração com medo, estavam incrédulos, e de repente Jesus aparece e começa a conversar com eles, e eles não percebem que Jesus Cristo é Ele que está conversando com aqueles dois discípulos. Quantas vezes nós estamos com medo, quantas vezes nós estamos decepcionados, e o medo e a decepção é um sentimento que ele acaba
mexendo com as nossas emoções, acaba mexendo com nossa maneira de pensar. O medo, ele torna grande aquilo que é pequeno. A incredulidade, ela dá força àquilo que não existe. Eu já contei isso aqui algum tempo atrás, mas quando a gente era pequeno, você lembra? Você era pequeno? Não sei se aconteceu isso com você. Às vezes você estava dormindo, alguém apagava a luz, ou você estava sozinho, e você ficava com medo, e de repente no medo você olhava um gato que andava em cima da casa, uma luz que passava uma sombra, a sombra parece grande, né? E você ficava com aquele medo tão grande. O que é que você fazia? Você ia para o seu lugar secreto, aonde nenhum bicho, nenhum demônio era capaz de entrar. Você puxava o lençol e ficava ali debaixo. Você se achava ou não seguro ali debaixo? Por quê? Porque acontecia duas coisas. Primeiro, não existia nada. Era um gato, era um vento soprando na porta, era um barulho na rua. Mas o teu medo, ele projetou algo tão grande, que aquele barulho, que aquele gato parecia um demônio, parecia um ladrão, parecia um bandido, e você foi aumentando aquilo a ponto de ficar com muito medo. E o medo também fez com que você perdesse a razão, porque quando você entra na cama e você se esconde debaixo de um cobertor ou de um lençol, e você se acha seguro ali, porque quando a gente entrava debaixo do lençol, a gente se achava seguro, sim ou não? Mas se realmente tivesse entrar, ele ia só puxar o lençol, ou ia te embrulhar com o lençol e ia te levar. Então a tua mente, ela projetou um lugar seguro aonde não era seguro, projetou medo aonde não é medo. Então a nossa mente, se ela não for trabalhada em Deus, ela é capaz de nos deter, para que nós não possamos enxergar aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Às vezes a vitória, ela está tão próxima, às vezes a dificuldade, ela não é nem tão grande, mas nós achamos, através do medo, que a dificuldade é grande. E o diabo é especialista em trabalhar nos nossos medos. O diabo é especialista em injetar no nosso coração desânimo, injetar no nosso coração tristeza, e até mesmo as coisas que são verdades, nós paramos de acreditar, mesmo que alguém grite para você e dizer assim: olha, ele ressuscitou, mas você não consegue acreditar, mesmo que ele tenha dito: olha, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. A gente acaba não acreditando até na própria palavra de Deus, por causa do medo. Porque quem tinha falado que ia ressuscitar ao terceiro dia foi o próprio Jesus, o próprio Deus, que não é homem, que nem a Bíblia diz, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. Então esses discípulos, eles estão agora com muito medo, e o medo deles eles não conseguem perceber que o próprio Jesus está ali do lado deles, conversando, tentando animar. Parece não, a Bíblia diz que que o medo cria uma proteção nos olhos dele, uma cegueira, para que eles não possam enxergar o que está ali na frente dele. Talvez seja o desemprego,
talvez seja a enfermidade, talvez seja um problema na sua casa, que você está focando tanto nesse problema, que você não consegue enxergar que Deus está ali do teu lado, que aquilo não é nada, porque não há nada maior do que o nosso Deus, não tem dificuldade maior do que Jesus. E aí eu me lembro de um texto que a Bíblia diz que os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia, que era um lago grande, e eles estavam tranquilos, e de repente a Bíblia diz que vem uma tempestade no meio da noite, e eles começam a observar aquela tempestade. Só que no meio daquela tempestade, a Bíblia diz que Jesus Cristo está andando no meio das águas, em direção ao quê? Ao barco aonde estava a tempestade. O discípulo, a Bíblia diz que o discípulo não consegue perceber que era Jesus. Por quê? Porque eles estavam com medo. E aí, quando a gente vive em medos, em vez da gente ver Jesus, enxergar Jesus, a gente começa a enxergar fantasma. Porque a Bíblia diz que eles olharam e viram o quê? É um fantasma. Mas Jesus disse: não, olha, não é fantasma não, sou eu. Porque fantasma não vai ficar no meio da multidão, no meio da dificuldade, porque já sabe que você já está com medo. Quem estava ali no meio daquela tempestade era o próprio Jesus. Por quê? Para se cumprir aquilo que Jeremias diz: quando passares pelas águas, elas não vão te submergir. Quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. É no meio do medo, é no meio da dificuldade que Jesus está ali conosco. A Bíblia diz que Paulo estava viajando, estava indo como prisioneiro para Roma, no capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, e a Bíblia diz que veio uma grande tempestade e estava destruindo o barco. Todo mundo estava com medo, as pessoas estavam com medo, os marinheiros estavam com medo. E a Bíblia diz que na noite, na madrugada, um anjo do Senhor apareceu até Paulo, para consolar Paulo naquele momento de medo, para dizer para Paulo: Paulo, não vai acontecer nada, fica tranquilo, que não vai acontecer nada. Mas esses discípulos, eles estavam com tanto medo, que eles estavam o quê? Fugindo da onde Jesus Cristo, mais na frente, vai dizer para eles ficar. Porque lá na frente Jesus vai dizer assim, ó: fique em Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém é o lugar do grande rei. Jerusalém é o lugar de Deus. E eles estavam saindo de Jerusalém para ir para uma aldeia chamada Emaús. Por quê? Porque estavam com medo. A maioria das pessoas que saem da igreja, eles podem dizerem qualquer coisa: é culpa do pastor, culpa do membro, o irmão olhou com cara feia para mim. Mas não é a realidade. Eles saíram porque aconteceu duas coisas que acontecem nesse texto. Ou eles estão incrédulos, eles não acreditam mais naquilo que Deus, naquilo que Jesus falou e fala na sua Bíblia. Porque Jesus tinha falado para os discípulos: olha, eu vou ressuscitar. Mas eles não acreditavam mais. Eles têm medo de ficarem aqui dentro e as coisas não acontecerem para eles. Eles têm medo de estar perdendo tempo dentro da igreja em Jerusalém e as coisas não acontecer para eles. Então o que ele vai dizer? Bom, eu estou na igreja. Você já ouviu falar: ah, parece que eu vim para a igreja
parece que as coisas estão piorando, parece que a dificuldade é maior. Quando eu vim para a igreja eu estava empregado, agora estou desempregado. Quando eu vim para a igreja eu não estava com essa enfermidade, agora estou com essa enfermidade. E o diabo começa a trabalhar nesse sentido, colocando esse tipo de dúvida no coração deles, para que eles possam sair de Jerusalém, para que possam ir para Emaús. E era exatamente isso que os discípulos estavam falando. Estavam tristes, e na tristeza deles eles não conseguiam ver Jesus. Nós temos que aprender que mesmo se existir tristeza dentro do nosso coração, a gente tem que dar um jeito de se alegrar no Senhor, para nós podermos receber aquilo que Deus tem para a nossa vida. Quando você chegar na casa do Senhor, eu vou confessar uma coisa que eu nunca falei em lugar nenhum, nunca falei. Eu passo, por exemplo, o domingo todo tranquilo, alegre, mas quando chega a hora de eu vir para a igreja pregar, eu começo a sentir uma angústia dentro do meu coração, uma tristeza, e eu sei que aquilo lá não é de Deus, aquilo lá é para roubar a minha paz, uma ansiedade dentro de mim, aquele negócio ruim, que eu fico pensando assim, se eu não fosse pastor eu não iria. Por quê? Porque o diabo ele não sabe, mas ele prevê aquilo que Deus tem para fazer naquela noite. Ele não sabe, mas ele prevê, porque quando Deus reúne o seu povo, ele não reúne em vão. E eu venho com aquela angústia, com aquela ansiedade, aquele mal-estar assim no estômago, mas não tem uma vez que eu não termine o culto, que eu não saia daqui realizado, eu não saio aqui bestificado, dizendo assim: Deus, o que é que o Senhor fez? Mas quando eu venho, e aí eu tenho que vir, eu tenho que chegar, e eu tenho que dar gás na turma, eu tenho que falar: irmão, Deus vai, e eu, para poder, colocar para fora aquilo que está, aquela angústia que está dentro de mim. Por quê? Porque se eu ficar com cabeça baixa, entristecido dentro da igreja, Jesus Cristo vai vir, vai passar no meio do seu povo, vai passar por mim, e eu não vou conseguir enxergar que era eles. Era isso que os discípulos não estavam enxergando, que era Jesus que estava ali com eles, conversando. E olha a pergunta que Jesus faz. O verso de número 15 diz: e aconteceu que enquanto conversava e discutia, olha, eles estavam até discutindo já, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Por quê? Porque a tristeza, o medo, a incredulidade impede da gente ver Jesus Cristo operando na nossa vida. A palavra de Deus, ela conta a história de Jairo. Jairo não era um cristão, não era um judeu, era um romano, um soldado romano, um general romano. E ele chama Jesus para curar a filha dele. E Jesus, ele vai, quando Jesus chega na casa de Jairo, alguém chega para Jairo e diz assim: Jairo, não incomode o mestre, porque a tua filha já morreu. Jesus diz para Jairo assim: olha, não escuta o que eles estão dizendo não, crê somente. E quando Jesus chega na casa de Jairo, a Bíblia diz que Jesus só convida Jairo, a esposa de Jairo, Pedro e João, os discípulos, para entrar. E quando Jesus entra lá, ele tranca a porta,
E ele ora naquele momento, e aquela menina, ela ressuscita ali na frente do pai e da mãe de Jesus e dos discípulos. E os curiosos, os que não acreditavam, a porta foi fechada, e eles não conseguiram ver o milagre que Jesus tinha realizado naquele momento. Então, quando a gente trabalha na incredulidade, muitas pessoas vão ver o milagre de Deus, muitos milagres vão acontecer na vida de pessoas, mas aquela pessoa que é incrédula, ela vai ficar de fora, porque ela não vai conseguir ver o milagre. O paralítico vai levantar na frente dela, ela vai ver, ela vai dizer: levantou hoje, mas amanhã vai estar na cadeira de roda de novo. O emprego pode vir, ela vai dizer: olha, estou empregada, mas eu acho que eu não vou passar na experiência. Por quê? Porque a incredulidade, ela fecha a porta na nossa cara, para que nós não possamos ver o milagre de Deus, o milagre que Deus quer operar. E a Bíblia diz que foi preciso Jesus ele começar a pregar tudo de novo. Olha o que Jesus diz no verso de número 25. Então lhe disse Jesus: ó nécio e tardio de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E aí Jesus vai explicando para eles tudo que estava na Bíblia, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E Jesus diz: olha, que aquele que não ouve, por isso que a leitura da Bíblia é importante, ouvir a Bíblia é importante, participar dos cultos é importante. Por quê? Porque você ouve, e quando você ouve, você adquire o quê? Fé. Porque eles estavam com medo, e Jesus chama ele de nécio. Sabe o que é nécio? Jesus diz: nécio e tardio de entendimento. Sabe uma pessoa nécia? Alguém já contou uma piada para você de manhã que você não entendeu, e quando você foi dormir à noite, aí você começa a rir da piada? Aconteceu isso com você já? Alguém contou uma piada para você, e você não riu, não entendeu nada, mas quando começa, chega à noite, você vai dormir, você lembra da piada que ele contou, você começa a rir sem parar. O que é isso? É uma pessoa nécia, uma pessoa que demora a entender. E quantas pessoas nécias existem dentro da casa de Deus, que Jesus Cristo está falando, que Jesus Cristo está explicando, e as pessoas estão o quê? Demorando a entender, demorando a absorver aquilo que Jesus tem. Eu acho que tem muita gente rindo aqui, eu acho que você já passou, você foi meio nécio na piada, né? E aí Jesus tem que fazer o quê? Ele tem que explicar as Escrituras, porque quanto mais você lê a Bíblia, mais fé você adquire, mais fé você tem, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz que Jesus Cristo vai explicando, e aquilo se torna tão interessante para eles, o coração dele, enquanto Jesus Cristo vai falando das Escrituras, daquilo que estava previsto que ia acontecer. Sabe o que acontece? O coração deles começam o quê? Começam a arder. Porque quando a gente vem na casa de Deus, não é assim. Quando Deus começa a falar com a gente, o coração da gente não começa a arder, parece que vai pular, a gente começa a voltar a acreditar de novo. E aí a Bíblia diz que Deus abençoa o pão e some. E aí só os velhos vão entender, então tem que falar em duas linguagens. A ficha cai para os discípulos,
a conexão pega, ele se conecta. Falei nas duas linguagens. Depois que eles se conectam no Wi-Fi de Cristo, eles dizem assim, quando Jesus sai, depois que Jesus explica tudo, verso 31 diz: então abriu-se os olhos e o reconheceram, porque os olhos nossos só são abertos através da palavra de Deus. Os olhos deles foram abertos. Aí eles disseram um ao outro: porventura não ardia o nosso coração quando ele falava conosco? Deixa eu falar uma coisa para você. A palavra de Deus, quando ela começa a arder no nosso coração, ela começa a abrir também o nosso entendimento, os nossos olhos, para que nós possamos crer no milagre de Deus na nossa vida. Então o medo, ele paralisa. A incredulidade, ela retém aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Deus pode fazer tudo, amém? Mas dependendo da nossa incredulidade, pode minar aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele não pôde fazer muitos milagres na terra onde ele nasceu, aonde ele foi criado, porque o povo de lá era incrédulo. Ele fez alguns milagres? Fez, mas ele não pôde fazer muito mais, por causa da incredulidade das pessoas. E medo com incredulidade é a receita e o ingrediente correto para você impedir o operar de Deus na sua vida. Você pode se colocar de pé? Então nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, acertei, nessa tarde, independente de como você entrou aqui, independente se o seu problema é desemprego, se o seu problema é algum parente que está te dando trabalho na tua casa, seu problema é enfermidade, eu quero dizer uma coisa para você: não tenha medo. Deixe, Jesus Cristo disse que levou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores. Se é falta de emprego, a Bíblia diz que Ele abre, a porta que Ele abre, ninguém fecha. Se é problema na sua casa, tem um texto também para você que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Então eu quero convidar você que crê nesta palavra. Talvez você vai vir aqui orar por um parente seu, você que trouxe o seu currículo, você que trouxe a sua carteira de trabalho, você que trouxe a veste do seu parente, e você crê que Jesus Cristo pode, através da sua vida, através da oração, atingir ou curar uma pessoa lá na sua casa. Sai do seu lugar. Eu quero orar por você nessa tarde, em nome de Jesus. Aleluia. Comece a orar neste momento. Comece a pedir para Deus abrir os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nessa tarde, Pai, Deus, eu oro neste momento, ó Deus, pela veste, ó Deus, do esposo da tua serva, Pai. Pai amado, que o Senhor possa curar ele, ó Deus, de toda alergia. Que o Senhor possa, meu Deus, através do teu Espírito Santo, convencer ele do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Senhor amado, em nome de Jesus, eu oro neste momento, ó Deus, pela vida da tua serva nessa tarde, Pai.
pedindo, ó Deus, a cura, pedindo a libertação, ó Pai, pedindo, ó Deus, o toque do Teu Espírito Santo sobre a vida dela nesta tarde, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, toca, Senhor, na vida do Teu povo, Senhor. Senhor, estende as Tuas mãos, Senhor, que haja cura, que haja libertação, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, quebra, Senhor, toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nessa tarde, Pai, unge, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, abre portas de emprego, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa ungir, ó Deus, esta veste, ó Deus, já que o Teu servo não tem forças para vir na Tua casa, que haja um milagre, que haja, meu Deus, cura, que haja portas abertas, Senhor, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, Senhor. Então, ó Pai, venha abrir portas nessa tarde, Senhor. Venha fazer, ó Deus, milagres na vida do Teu povo, milagres na vida da Tua igreja, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, ó Deus, abre, ó Deus, portas de emprego, Pai. Derrama da Tua graça. Tu sabes, ó Deus, aleluia, aonde está, ó Deus, cada currículo que foi entregue, ó Deus. E eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha abrir uma porta de emprego, Pai, porque a Tua palavra diz que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, quebra, meu Pai. O mundo pode estar em crise, ó Deus, mas o céu não está em crise, ó Pai. O Senhor não está em crise, ó Pai. Nós podemos, ó Pai, até, ó Deus, estar, ó Deus, mal de governantes, ó Pai, mas o Senhor é aquele que governa no alto e sublime trono, ó Pai, é aquele que governa a terra, é aquele que governa a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, vai quebrando toda a maldição, vai quebrando, ó Deus, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, Pai. Em nome de Jesus, todo espírito de depressão, ó Pai, que tem colocado este homem dentro deste quarto, esta mulher dentro deste quarto, toda síndrome do pânico, ó Pai, aqueles que estão nos assistindo e que vão nos assistir, ó Pai, depois, ó Deus, eu quero pedir neste momento um milagre, quero pedir, ó Deus, uma cura, quero pedir, ó Deus, um sobrenatural da Tua parte, meu Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, nessa tarde, abre os céus, ó Deus, sobre a 8ª igreja do Nazareno, e venha fazer milagres no meio do Teu povo, venha fazer maravilhas no meio do Teu povo, Pai. Oh, glória a Deus, bendito e exaltado és o Teu nome. Espírito Santo de Deus, abençoa, quebra, meu Deus, todo o ataque de Satanás, ó Pai. O diabo, ó Deus, tem impedido, ó Deus, esse homem, esta mulher de caminhar, mas em nome de Jesus, ó Deus, eu repreendo agora todo Satanás, todo demônio que trabalha no vício, da pornografia, do álcool, da prostituição, aleluia, que o Senhor possa, meu Deus, curar estas pessoas, que o Senhor possa, meu Deus, libertar estas pessoas, meu Deus, aleluia, que são escravizadas, meu Deus, através do álcool, através, ó Deus, da pedofilia, meu Pai, que o Senhor venha libertar, ó Pai, que o Senhor venha trazer cura, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Satanás, eu te dou uma ordem agora, sai da vida desta pessoa, sai da vida desta pessoa agora, em nome de Jesus Cristo, sai da vida desta pessoa, Satanás. Deixe esta pessoa, você que tem amarrado a vida desta pessoa, eu te repreendo agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, agora, Pai, solta, meu Deus, aleluia, libera o Teu milagre nesta tarde, meu Pai, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. A palavra de Deus, ela diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Então, 2 Crônicas 7,14, ela diz: se o meu povo, quem é povo de Deus? Está falando comigo e com você. Meu povo, que se chama pelo meu nome, está dizendo chamar o nome dele, se humilhar,
quando fala de se humilhar na nossa situação, não tem coisa mais humilhante para um ser humano, para mim, para você, do que a gente ter que dizer: olha, me ajuda, porque eu não consigo. É ou não é? Quando a nossa força acaba, quando a gente tenta de todos os meios, quando a gente tenta com as nossas próprias forças e nós não conseguimos, e nós chegamos para Deus e dizemos: Senhor, não consigo. Isso é uma humilhação. Mas a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, falar com Ele, se converter, a Bíblia está dizendo, é mudança de atitude. Porque vocês todos são convertidos, sim ou não? Mas tem algumas atitudes que nós precisamos mudar. Se nós quisermos que Deus escute o nosso pedido, a nossa oração, algumas atitudes na nossa vida, no nosso falar, no nosso pensar, no nosso agir, precisa mudar. Ele disse: converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. A terra está ferida, a terra onde nós pisamos está ferida. Deus está dizendo: mas se nós nos humilharmos e orarmos, Ele vai sarar a nossa terra, Ele vai mudar. Eu tenho certeza que começou algo nessa tarde, na nossa vida, no nome de Jesus. Feche teus olhos. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, te agradecer por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor vai fazer, Pai. Continua abençoando o teu povo, continua abençoando a tua igreja. Que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja em nosso coração, hoje e para todos sempre. Que você diga: Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Aleluia.